Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 42, agora sim falando sobre funções integráveis, sobre integral de Riemann. Bom pessoal, depois de termos passado duas videoaulas definindo conceitos meio rebuscados, agora nós temos condições de definir realmente o que é uma função integrável. Claro que essas definições você já deve ter visto talvez no seu curso de cálculo, mas você pode já perceber que ela tem um intuito a princípio, que é calcular a área abaixo do gráfico de uma função, supondo essa função positiva e ilimitada. Porque você está aproximando retângulos por baixo com retângulos por cima. Você está subindo os retângulos por baixo para encontrar os retângulos por cima que você está descendo, a área, sabe? Pensando assim, bem informalmente. Então, com isso, você está pensando em encontrar a área abaixo do gráfico de uma função. E nem sempre isso é possível. Então, nós estamos pensando quando isso é possível. Primeiro, que é o que nós vamos chamar de função integrável, e vamos definir os conceitos com base em tudo que nós já usamos nas videoaulas anteriores. Vamos lá então formalizar esse conceito. Seja f uma função definida no intervalo fechado AB, uma função limitada, como nós temos feito desde a videoaula 40. Nós falamos que essa função ela é integrável. Aqui vai ficar implícito para a gente que é segundo Riemann. É possível você definir funções integráveis em outras situações. Em outros contextos, em outras situações, inclusive tão úteis ou mais úteis até do que a integral de Riemann. Conceitos bastante importantes. Mas aqui, para a gente, é como no cálculo. Nós falamos de função integrável segundo Riemann. Tá? Por quê? Porque nós usamos lá a soma de Darboux-Riemann, coisa assim. A função nós falamos que ela é integrável segundo Riemann se a integral inferior da função f é igual à integral superior da função f. Nós vimos no finalzinho da videoaula anterior, que foi o resultado principal da videoaula anterior, que a integral inferior de a até b da função f é sempre menor ou igual à integral superior dela. Né? E que isso aqui ainda está limitado por essas constantes aqui. Mas nós provamos isso. A gente fala que a função ela é integrável quando isso aqui não for só uma desigualdade, mas for uma igualdade. Quando a integral inferior for igual à integral superior. A soma dos retângulos por baixo coincidir com a soma dos retângulos por cima, né? Pensando nos limites ali. Tá? E esse valor que é igual, eu estou chamando aqui de uma constante k. Essa constante k é o que nós chamamos de integral da função f no intervalo de a até b e que nós denotamos apenas pelo símbolo de integral sem a barrinha embaixo nem em cima. Então o que é esse símbolo? É a integral da função f no intervalo de a até b, que por sua vez é igual à integral inferior e é igual à integral superior, porque eu só posso falar de integral quando a função for integrável, ou seja, quando integral inferior e integral superior coincidirem, tá bom? E aí, pessoal, essa noção é importante porque ela nos leva a uma definição, que é a definição de área de uma função f, a área abaixo de uma curva de uma função f. Pessoal, se eu tiver lá aqui está, por exemplo, o nosso plano XY. E eu pego uma função definida no intervalo de a até b, uma função que é positiva, ela não pode passar pelo eixo x. Ela só tem que ser limitada e ser positiva. Bom, sendo assim, pessoal, a integral da f no intervalo é exatamente a área abaixo desta curva. Por definição, nós falamos que a área abaixo do gráfico da função acima do eixo x é a integral da função f de a até b quando este valor existir. Quando é que esse valor vai existir? Quando a integral inferior e a integral superior coincidirem e este valor, o valor da área é exatamente o valor tanto da integral inferior quanto da integral superior, que são iguais. E vejam
dizer isso não é só uma definição ao acaso. Vocês perceberam que a noção de integral inferior tem a ver com os retângulos abaixo, integral superior tem a ver com os retângulos acima. Eu estou subindo os retângulos abaixo, estou descendo os retângulos acima, a ponto de eles meio que se encontrarem aqui e eu ter a região que eu quero, já que as partições, a partição me permite cada vez ficar bem fininho aqui e como se eu estivesse cortando isso aqui em retalhos bem pequenininhos e lá no final eu somar e falar, olha, a área é essa daqui. Meio que como se fosse um limite dessa história. Esse é o conceito de integral, com essa importantíssima interpretação que é a área abaixo de uma curva. Por exemplo, vamos fazer alguns exemplos aqui, 2 exemplos clássicos importantes, um de uma função que é integrável e um de uma função que não é integrável. A função mais famosa e mais simples de você mostrar que é integrável, bom, a mais fácil e mais simples talvez seja a função identicamente nula, mas uma versão um pouquinho mais geral disso é a função constante. Se você pegar a função f de x igual a uma constante c para todo x no intervalo fechado AB, você sabe que essa função é limitada, porque ela é constante, igual a c, ela está no nível c. Então essa função ela é integrável. Por que ela é integrável? E mais do que ela ser integrável, eu sei o valor da sua integral. É c vezes a diferença, o tamanho, o comprimento do intervalo, b menos a. Como é que eu sei isso? Bom, primeiro, para você entender, se eu fizer um desenho disso, aqui está o ponto C, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Quando eu faço isso, o gráfico da minha função ele sai daqui e chega aqui. E se você pensar então na área da figura abaixo desse gráfico, acima do x, aqui eu estou supondo que o C é positivo, só para a gente poder enxergar melhor, a área é a área do retângulo. E qual que é a área desse retângulo? C vezes B menos A. Então faz sentido, já que eu estou querendo definir integral como sendo área abaixo de uma curva, faz sentido generalizar esse conceito. Então faz sentido isso aqui. Agora, por que realmente ela é integrável segundo todas as definições que nós fizemos? Eu preciso calcular as integrais, tanto inferior quanto superior. Então vamos lá. O que é a integral inferior da f neste intervalo, de A até B? Como nós vimos, integral inferior é o supremo, vou escrever assim, é o supremo das somas inferiores de f com relação a todas as partições. Eu vou escrever assim para dizer, olha, eu estou variando nas partições, troca todas as partições e pega o supremo das somas inferiores todas. Acontece que as somas superiores, que são as somas de Darboux-Riemann, é o somatório dos mínimos em cada intervalo determinado pela partição, vezes o comprimento dos intervalos da partição. Aqui estou falando, tem uma partição x0, x1 até xn, qualquer dessas, e aí tem aqui a expressão para isso. Mas acontece que como a nossa função f ela é constante, o mínimo é sempre igual a c. Então isso aqui sai do somatório. Sai do somatório, então eu fico como supremo de p, c, e aí fica assim, né? O somatório de xj menos 1, que nós já usamos em aulas anteriores, nós já usamos isso aqui. Isso aqui é a soma telescópica, é a soma de cada intervalinho até formar o intervalo todo. Então isso aqui acaba dando igual a b menos a, constante. Então isso aqui nada mais é, vou ter que apagar aqui para poder escrever, senão está me faltando espaço, mas isso aqui nada mais é do que o supremo de c vezes b menos a. E o supremo de uma constante. O supremo de uma constante é ela própria, c vezes b menos a. Então você mostra com isso que a integral inferior da f é c vezes b menos a. Pessoal, vou trocar apenas umas coisinhas aqui. Se eu trocar isso aqui pela integral superior, então não estou falando mais de supremo, estou falando do ínfimo em todas as partições. Não das somas inferiores, mas das somas superiores de f com relação a p. Então estou falando do ínfimo. Vou colocar aqui. Ora, quando eu falo do supremo, então eu não tenho o mzinho. Eu tenho o mzão, o máximo. Acontece que o máximo também é c, porque a função é constante. Isso acaba saindo c vezes b menos a do mesmo jeito. E o ínfimo de uma constante continua sendo a própria constante. Portanto, a integral superior também é c vezes b menos a. A integral inferior é isso, a integral superior também. Então a função é integrável. E o valor da integral é exatamente esse que saiu da nossa conta. Portanto, integral de uma constante é a constante vezes
o tamanho do intervalo onde ela está definida. Ok? Verificamos já, né? Agora, um segundo exemplo. Pega a função f, definida no intervalo fechado de 0 a 1, que faz o seguinte. Caso... Estou só no intervalo 0 a 1. Se eu pegar um ponto ali dentro que é racional, eu mando a função no 0. E se ele não for racional, ou seja, se ele for irracional, eu mando no 1. Então veja, é uma função que alterna racionais com irracionais. Quando é racional vai no 0, quando é irracional vai no... Estou fazendo ao contrário com a mão, né? Quando é racional vai no 0, quando é irracional vai no 1. E fica alternando, tá? Essa função não é integrável. Por que essa função não é integrável? Né? Primeiro que eu não consigo nem desenhar ela. Não consigo desenhar porque eu não consigo desenhar os pontos racionais e irracionais na reta, né? Mas por que é que essa função não é integrável? Bom, vamos lá. Para a função não ser integrável, eu tenho que concluir que a integral superior e a integral inferior não são iguais. Bom, pessoal, pensa comigo uma coisa. Pega uma partição qualquer do intervalo 0, 1. Ok? Quando eu pego uma partição, essa partição é um x0, x1, x2, até xn. Claro que o x0 é o primeiro, claro que o xn... Bom, esse aqui vai ter que ser o 0, esse aqui vai ter que ser o 1. Tudo bem? Quando a gente faz isso, pessoal, então eu estou determinando no intervalo 0, 1 pedacinhos. x0, x1, x2 e assim por diante. Até chegar no 1, que é o xn. Ok? Quando eu faço isso, pessoal, eu vou olhar, então, em cada intervalinho desse determinado. Pessoal, em cada intervalo fechado da reta, em todo intervalo fechado da reta, que não é degenerado, o x1 é diferente do x2, o x2 está à frente do x1, em qualquer intervalo, eu sempre vou achar um número y que é racional e vou sempre achar um número z que é irracional. Eu sempre, em qualquer intervalo, nós vimos isso, em qualquer intervalo da reta eu sempre vou achar um ponto irracional e um ponto racional. Ou seja, em qualquer intervalo da reta eu sempre vou ter um valor z que vale 1 e sempre vou ter um valor y que vale 0 naquele intervalo. Em todos os intervalos, seja qual for a partição, em cada intervalo da partição eu sempre vou achar um ponto que vale 0 e um ponto que vale 1. E a função não está entre 0 e 1, esse vai ser sempre o máximo, esse vai ser sempre o mínimo. Sendo assim, pessoal, as somas inferiores de f com relação a qualquer uma das partições que nós definimos como sendo os mj's, xj, menos xj menos 1, o mínimo é sempre 0, isso aqui sempre vai dar 0. O mínimo é sempre 0 porque sempre tem um ponto racional lá dentro, então sempre tem alguém que vai atingir o mínimo que é 0. Por sua vez, a soma superior, que é o somatório dos máximos, pessoal, dos máximos, os máximos sempre vão ser 1. Sempre vão ser 1. Por que sempre o máximo vai ser 1? Porque em qualquer intervalo que eu tiver da partição, com certeza vai ter um valor que é irracional, e se tem um valor que é irracional, ele vale 1, que é o máximo da função. Então isso aqui sempre vai dar 1. E aí, pessoal, lembra que nós estamos variando no intervalo, vai acabar tendo a soma telescópica aqui, e isso aqui vai acabar resultando em 1. Ou seja, as somas inferiores sempre dão 0, as somas superiores sempre dão 1. Sendo assim, pessoal, vamos concluir aqui em cima? Sendo assim, quando eu vou calcular a integral inferior da f, no intervalo de 0 a 1, o que é integral inferior? É o supremo das somas inferiores. Só que acontece que, qual seja a partição, nós chegamos à conclusão que isso aqui sempre é 0, e o supremo das somas superiores então dá 0. Então a integral inferior dessa função sempre vai ser 0. Mas, por sua vez, olha o que acontece com a integral superior de 0 até 1. Ela é, por definição, o ínfimo das somas superiores, seja qual for a partição. Mas acontece que, seja qual for a partição, a soma sempre vai ser 1. Isso aqui sempre vai ser 1 e o ínfimo de 1, constante, é 1. Enquanto a soma inferior dá 0, a soma superior dá 1. Esses valores são distintos. Se eles são distintos, a função não é integrável coisa alguma. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.